começando mais um programa do Papo Chato. Bem-vindos ao nosso Jornal da Noite que está começando a partir de agora, nessa quarta-feira. Isso mesmo, nós vamos dar um breve intervalo, depois a gente volta. O relatório falso que questiona o número de vítimas fatais por Covid no Brasil e supostamente elaborado por um auditor do Tribunal de Contas da União ainda rende discussões em Brasília. Isso porque a presidente do TCU, Ana Arraes, determinou ontem que Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, apontado como autor do documento, fique afastado de suas funções por 60 dias. Um processo administrativo disciplinar também foi instaurado, bem como o pedido para a Polícia Federal apurar o caso. Alexandre admitiu ter feito relatório paralelo e disse que seu pai é amigo de Bolsonaro por terem servido à Academia Militar das Agulhas Negras juntos, e foi quem enviou o texto para o presidente. O pai de Alexandre também tem cargo na Petrobras. O assunto foi parar na CPI da pandemia, que tramita no Senado. Isso porque foi aprovada a convocação do auditor Alexandre para depor na comissão. A decisão esquentou os ânimos entre opositores e governistas. Pelo amor de Deus, explica. A comissão não. O presidente Omar Aziz não tem atropelado. Eu estou falando do plenário do Senado, eu estou falando nós estamos da falando Casa da Legislativa. Nós estamos e aqui falando da o regimento, essa polêmica é para quem não quer garantir o funcionamento da comissão. De forma nenhuma. Que quer obstar o trabalho da comissão. É uma questão muito simples. Estamos vivendo uma emergência, ou não há uma emergência sanitária de importância nacional? O senador Randolfo Rodrigues, da oposição, disse que a CPI quer saber o que o motivou a fazer tal documento. Um pouco, se não fosse mórbida, sórdida, atentatória à memória dos brasileiros que perderam a vida pela Covid, nesse momento é também criminosa. Já o senador governista Marcos Rogério disse que as convocações devem ser anuladas. Os requerimentos votados e aprovados no dia de hoje de convocação, para mim, são nulos. Eu apresentei agora há pouco uma questão de ordem ao plenário do Senado Federal para que o presidente do Senado torne nulos, sem efeito, os requerimentos que foram votados hoje para a convocação de depoentes que não tenham obedecido o prazo regimental. Mesmo com toda a situação instalada, o presidente Jair Bolsonaro ainda citou o documento em um evento religioso ontem, em Goiás. Em Anápolis, ao discursar, falou em constatação da supernotificação de casos de Covid no Brasil, defendendo em seguida o tratamento precoce contra a doença. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Paciornik, reestabeleceu as decisões tomadas em 5 tribunais do júri realizadas em São Paulo, que condenaram 74 policiais militares pelo massacre no Carandiru. Em 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que os PMs fossem julgados novamente e anulou todas as sentenças. Na época, o entendimento foi de que os jurados condenaram os agentes contra as provas dos autos. O Ministério Público recorreu e o ministro Joel Paciornik acolheu os argumentos do MP e entendeu que o TJ se equivocou na decisão e agora poderá somente analisar as penas aplicadas a cada policial. De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, o STJ reestabeleceu as condenações porque, ao contrário do que sustentou o TJ, não era preciso individualizar as condutas no júri. O massacre do Carandiru ocorreu no dia 2 de outubro de 1992, quando uma briga deu início a um conflito generalizado no pavilhão 9 do Centro de Detenção. Forças policiais invadiram o local e mataram 111 presos. Nenhum policial morreu. Relator do julgamento que anulou o júri em 2018, o desembargador aposentado Ivan votou pela revogação das condenações na ocasião. Para decidir dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça teve que examinar provas. E essa corte não pode examinar provas de acordo com a Constituição e a súmula 7 do próprio tribunal. Quer dizer, para restabelecer essas condenações, eles incursionaram, eles ingressaram e examinaram as provas do processo. Em matéria de fato, matéria de prova, pela súmula 7 não pode ser
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. A advogada de defesa dos policiais, Ieda Ribeiro de Souza, afirma que o caso voltou ao status de 2018 e agora será julgado novamente. Foi anulado de novo esse julgamento. Voltou à situação de 2018. Eu estou com o júri nulo e eu tenho um recurso que, dessa vez, só o recurso da defesa promovida por mim foi admitido e está lá indo para o Tribunal de Justiça desde agosto de 2020. De acordo com o Ministério Público, a defesa poderá recorrer e, se não o fizer, fica valendo a decisão monocrática. Relator descarta a cassação de Daniel Silveira e apresenta parecer pelo afastamento por 6 meses do deputado. O parlamentar do PSL do Rio de Janeiro foi preso após divulgar vídeos em defesa do AI-5 e a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, contrariou as expectativas no Conselho de Ética da Câmara. O acervo fático probatório dos autos não evidencia ter o representado cometido grave irregularidade no desempenho do mandato que viesse a comprometer de alguma forma a dignidade da representação popular. Portanto, nossa conclusão é pela inocorrência de conduta incompatível com o decoro parlamentar, que enseje a aplicação da penalidade de perda de mandato do representado. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, um dos partidos que protocolaram a representação contra Daniel Silveira, promete novo relatório. Parlamentar preso, que a Câmara votou por maioria a manutenção da prisão e que violou as regras da prisão, do uso da tornozeleira. Então nós não podemos concordar com o seu relatório e vamos apresentar como partido um voto separado. E ao mesmo tempo estamos pedindo a vistas também, presidente Paulo, pelo presidente Paulo Alves, para que a gente possa fazer esse debate, mas deixe o registro. Uma punição mínima acaba sendo salvo-conduto para o ódio, para a violência desse tipo de gente. Daniel Silveira precisa ser cassado. O deputado Daniel Silveira foi preso numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, referendada pelo plenário da Câmara, e o parlamentar segue em prisão domiciliar. A vista coletiva por 2 dias úteis deve levar a decisão dentro do Conselho de Ética para a próxima semana. Em um esforço para se tornar um ator central na vacinação contra a Covid-19 em todo o mundo, o governo dos Estados Unidos assinou um acordo com a Pfizer para fornecer 500 milhões de doses a mais de 100 países até o fim do ano que vem. A informação foi divulgada pela imprensa americana e confirmada pela agência internacional de notícias Reuters. O anúncio oficial da doação deve ocorrer amanhã, durante o encontro do G7 na Inglaterra. Ao desembarcar no Reino Unido nesta quarta, o presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos estão de volta e que as democracias do mundo estão unidas para enfrentar os desafios mais difíceis. Fontes citadas pelo The New York Times afirmam que os Estados Unidos pagarão um preço abaixo do praticado no mercado e que 200 milhões de doses serão distribuídos ainda em 2021. O restante será entregue durante o próximo ano. Não há informações sobre quais países poderão receber os imunizantes e de que forma eles serão distribuídos. Em maio, a Casa Branca anunciou a doação de 80 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Janssen. O Brasil é um dos países que receberão parte desta primeira remessa, entregue por meio da aliança COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde. Ontem, mais de 930 mil doses do imunizante da Pfizer desembarcaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O lote faz parte do acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica, que vai disponibilizar 100 milhões de vacinas ao país até o fim de setembro. Com aumento nos índices da pandemia, o governo de São Paulo prorrogou a fase de transição por mais 2 semanas, até 30 de junho. Com isso, os estabelecimentos podem funcionar até 9 da noite e com ocupação máxima de até 40%. O toque de recolher das 9 às 5 da manhã também continua em vigor.
O coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, sugeriu regras adicionais para algumas regiões. O governo encaminhará aos municípios que estão com uma taxa de ocupação acima de 90% dos leitos de UTI, para que os municípios avaliem a necessidade, avaliem a pertinência de tomar medidas mais restritivas do que aquelas que já estão estabelecidas. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que a expectativa é de alta nos números, mas descartou risco de colapso. Nós, seguramente, continuamos num platô elevado. Nós não estamos numa terceira onda. E mais, estamos evoluindo no nosso processo de vacinação. A consequência disso será, em breve, nas próximas semanas, uma redução do número de internações e também uma redução do número de mortes. Mesmo com o aumento nos índices, manifestações foram agendadas em São Paulo e com incentivo do presidente Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Dória, mandou um recado para o presidente da República. Se o presidente Jair Bolsonaro imagina que pelo fato de ser presidente venha a São Paulo participar de um movimento de rua, seja qual for a razão e o motivo, e não usar máscara, ele será multado, como qualquer outro cidadão que não usar máscara, e principalmente numa circunstância como essa. Para os setores que foram mais prejudicados pela pandemia, a gestão João Dória lançou o programa Débito Parcelado, que permite o parcelamento em até 60 meses de débitos do ICMS 2020 inscritos em dívida ativa, além de 40% de desconto em juros e multas para empresários de pequeno porte. Além disso, o corte no fornecimento de água da Sabesp está suspenso até 31 de agosto e será possível renegociar débitos existentes. O IPVA de 2017 a 2020 também terá condições especiais de pagamento para quem tem carro, moto. O setor varejista reagiu à prorrogação da fase de transição no estado de São Paulo. Empresários esperam que o governo possa reverter a ampliação da etapa que restringe o horário de atendimento do comércio. Marcel Solimeu, economista da Associação Comercial de São Paulo, entende a cautela do governo diante do agravamento da doença, mas ressalta que a restrição de horário pode gerar mais aglomerações. Quanto maior for o horário de atendimento do comércio e o espaço que ele possa utilizar, melhor ele pode atender o consumidor e menor o risco de aglomeração. Os comerciantes argumentam que o varejo não é o principal foco das contaminações por Covid e cobram das autoridades uma maior fiscalização das festas clandestinas. Marcel Solimeu afirma que um horário mais flexível para atendimento seria melhor tanto para o setor quanto para os consumidores. Porque isso só prejudica tanto o comércio como o consumidor, sem nenhum aumento da segurança. Pelo contrário, com uma área mais ampla, o consumidor seria melhor atendido e muito mais probabilidade de contaminação. Com o agravamento da pandemia no país, o varejo ainda encara os reflexos do endurecimento das medidas restritivas de combate à Covid. Apesar desse cenário, o setor apresentou um crescimento maior do que o esperado em abril e teve a maior alta para o mês em 21 anos. A expectativa de alta nas vendas era de 19,8%, mas os indicadores chegaram a 23,8%. A juíza titular da 5ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho de Betim, em Minas Gerais, Viviane Célia Ferreira Ramos Correia, condenou a mineradora Vale a pagar indenização de R$1 milhão por danos morais por cada trabalhador morto no rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro de 2019. O incidente causou a morte de 270 pessoas, das quais 137 seriam funcionários diretos da mineradora, segundo os autores do processo, totalizando R$137 milhões. A indenização será destinada aos espólios e herdeiros. O sindicato Metabase Brumadinho alegou que os pagamentos de indenizações eram destinados a reparar o dano moral sofrido pelos familiares das vítimas, como pais, filhos e esposas. No entanto,
A condenação desta quarta-feira mira o dano moral sofrido pela própria vítima fatal por ter sua vida abreviada. O advogado do sindicato Maximiliano Garcês explicou que decisões do STJ criaram jurisprudência para que o direito à indenização por danos morais seja transmitido com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. A mineradora, entretanto, requereu a improcedência da ação, alegando, entre outros pontos, a ilegitimidade do sindicato como autor ao representar trabalhadores já falecidos. No início do ano, após 4 meses de negociações, a Vale e o governo de Minas Gerais assinaram um acordo bilionário para a reparação dos danos provocados pela tragédia. A Prefeitura do Rio de Janeiro está novamente antecipando o calendário de vacinação contra a Covid-19. Na semana que vem serão imunizados por aqui aqueles que têm idade entre 53 e 50 anos, o que significa dizer que até o fim da semana que vem todas as pessoas com 50 anos ou mais de idade vão estar vacinadas, pelo menos com a primeira dose, contra a Covid aqui na capital. O calendário desta semana já tinha sido antecipado pela Prefeitura. Essa semana estão sendo vacinados homens e mulheres com idade de 53 a 57 anos e também profissionais da área da educação. Essa antecipação do calendário, segundo fonte da Jovem Pan, tende a continuar daqui para frente. E aquela meta de imunizar toda a população adulta até 23 de outubro agora de 2021 vai ser provavelmente antecipada. Há um fluxo de lotes de remessas de vacinas acima do previsto pela Prefeitura. Estão chegando mais vacinas do que aquilo que se imaginava na confecção do calendário original de imunização contra a Covid. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, admite aqui na Jovem Pan que a ideia é sempre continuar antecipando esse calendário de imunização. A gente vai sempre tentar antecipar, né? Vamos ver como é que caminha a semana, enfim, ver as pessoas que estão sendo vacinadas, aquilo que vai ter de vacina, quantas vacinas vão chegar, quantas doses vão chegar. Se a gente puder antecipar, a gente vai antecipar sempre, né? Preparem seus braços. A cidade do Rio de Janeiro já imunizou com pelo menos uma dose contra a Covid-19 cerca de 2.400.000 pessoas. E em breve deve atingir a marca de 1 milhão de vacinados com as 2 doses contra a Covid. O estado já tem mais de 52 mil óbitos ao longo de mais de um ano de pandemia. Do Rio. Assessor da Presidência da República é denunciado pelo Ministério Público Federal. Felipe Martins, um dos auxiliares do presidente Jair Bolsonaro para assuntos internacionais, pode responder a delitos previstos pela Lei de Crimes Raciais. A acusação se deu por um gesto feito por Felipe Martins em março, em uma sessão do Senado. Sentado atrás do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, ele fez um círculo com os dedos polegar e indicador da mão direita e passou sobre o paletó. Interpretado como um gesto obsceno por senadores, o símbolo também já foi associado a uma saudação feita por supremacistas brancos. Martins alega que, na ocasião, estava apenas ajeitando a lapela do paletó. Segundo o Ministério Público, o assessor agiu de forma intencional e tinha consciência do conteúdo, do significado e da ilicitude do seu gesto. O órgão afirma que Felipe Martins apresenta padrão de comportamento e difusão de ideias ou símbolos extremistas. A defesa de Felipe Martins afirma que aguarda a rejeição da denúncia e reitera que ela se dá por excesso de acusação sem embasamento em nenhuma prova idônea. Em nota, o advogado João Vinícius Mansur diz que a história de Martins caminha a seu favor. Agora, cabe à 12ª Vara do Distrito Federal decidir se aceita ou rejeita a denúncia. Se for condenado, Felipe Martins pode pagar multa de pelo menos R$30 mil, perder o cargo público ou até ser preso. De Brasília, Olha, durante o culto realizado no interior de Goiás, o presidente Jair Bolsonaro comparou as vacinas contra a Covid-19 à utilização de medicamentos do chamado kit Covid. Mais uma vez, o presidente levantou dúvidas com relação à origem da doença, se surgiu a partir de um animal ou se foi
uma questão de laboratório. O presidente voltou também a afirmar que a política do fecha tudo teve como objetivo desestabilizar a economia e, na prática, tirá-lo do poder. O presidente ainda voltou a defender o tratamento precoce da Covid e levantar dúvidas com relação à eficiência das vacinas que estão sendo utilizadas no país. A vacina tem comprovação científica ou está em estado experimental ainda? Está experimental. Nunca vi ninguém morrer por tomar hidroxicloroquina, em especial na região amazônica. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que houve fraude nas eleições presidenciais de 2018. Ele costuma dizer que só foi para o segundo turno porque tinha voto demais. Por isso, a insistência do presidente na defesa do voto impresso. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. Mas o sistema, a fraude que existiu sim, me jogou para o segundo turno. Outras coisas aconteceram e eu só acabei ganhando porque tive muito voto. Ele não poupou críticas aos governos de esquerda aqui da região. Voltou a citar a situação da Venezuela e afirmou que o Brasil escapou por pouco de passar pelos mesmos problemas. Olha para onde eles foram, tendo em vista a ideologia que seguiram. Olhem para onde está indo a nossa Argentina. Só um milagre para salvar a Argentina. Perdemos agora o Peru. Voltou, pelo que tudo indica, né? Falta 1% de apuração lá. Só um milagre para reverter. O candidato de esquerda, Pedro Castilho, já se autodeclarou vencedor das eleições lá no Peru. Eleições que aconteceram no fim de semana. O presidente ainda citou a preocupação com a Constituinte do Chile, eleita recentemente naquele país. A maioria dos eleitos são considerados independentes. Não são totalmente de esquerda nem de direita, mas demonstram preocupação com temas como meio ambiente, saúde e educação. De Brasília, Luciana Ver. A dica vai para você que quer economia. Assine agora o Rede TV Plus. Aqui você tem prêmios diários por 75 centavos que cabe no seu bolso. O que você faz com 75 centavos por dia? Por 75 centavos você pode ganhar um celular, uma Smart TV ou aquele carrão direto na sua garagem. Assine agora, 75 centavos por dia pode mudar a sua vida. E no final da promoção você pode ganhar uma Mercedes 180. Imagine, né, gente? Aqui na Rede TV seus prêmios são garantidos. Imagine você ganhar com 75 centavos por dia, você ganhar esse maravilhoso celular. Imagine você ganhar um notebook da última geração com 75 centavos por dia. Imagine você ganhar um computador da última geração. Aí, para você ir trabalhar e também nos seus estudos. Com 75 centavos por dia, você ganhar uma casa. Já pensou que você ganhar uma casa mobiliada com tudo dentro? Com 75 centavos por dia, você faz garantir os seus direitos. Já pensou, gente? Com 75 centavos por dia, eu vou ganhar aquele carrão 0 km. Então, o que você está esperando? Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo. E você já vai levar 100 pontos garantido nesta promoção. Por 75 centavos por dia você pode mudar a sua vida. Rede TV Plus, trazendo prêmios e alegrias. Nosso Jornal da Noite está terminando. Eu encontro você amanhã. Tchau.